Oi, gente, tudo bem? Eu tava vendo essa postagem aqui do Luciano Huck no Twitter e eu acho muito interessante trazer esse comentário aqui para poder discutir com vocês sobre esse posicionamento dele quanto à revisão a ser feita do novo ensino médio. Antes de eu dar continuidade nesse vídeo, é interessante que vocês passem esse vídeo para frente. Você sabe o que acontece quando o vídeo é passado para frente? A rede entende que o vídeo é importante, começa a entregar para muitas pessoas. Todo o conteúdo que eu acho que é interessante, seria muito bom, né? Que outras pessoas também pudessem ter a possibilidade de... Seria muito interessante que outras pessoas pudessem ser estimuladas a pensar sobre esse assunto e outros assuntos. Então, se você aciona o sininho de notificação, a rede entende que é importante. Se você faz a entrega, a rede é importante. Meu nome é Ana Célia, eu sou advogada, falo de direito real para pessoas reais. O direito, ele não é só a letra da lei, ele não é só o artigo 1º, o artigo 2º, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Ele é também políticas públicas, que seriam para várias pessoas. Lembra que eu falei de politização? O direito também é sobre essas políticas e eu fiz a escolha de usar a rede social como um meio de divulgar isso para que você possa usar, aprender e divulgar. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já vem comigo, já me segue aqui. Então, quando eu vi essa postagem dele sobre a revisão do novo ensino médio, que ela deveria ir além da posição ideológica, eu parei para pensar no seguinte, sobre qual ideologia que ele está falando. Porque a ideologia, que é o estudo das ideias, elas têm que partir de pessoas que estão passando ali pela mesma situação ou que conhecem pessoas que estão passando pela mesma situação e que convivem com pessoas que estão na mesma situação, que é o que a gente chama hoje de lugar de fala, né? Qual é o lugar de fala do Luciano Huck quando a gente fala do novo ensino médio, como ele realmente está sendo aplicado? Você quer ver um exemplo? São Paulo. Uma aluna informou nas redes sociais e viralizou esse vídeo, dizendo que durante as aulas facultativas de sociologia, ideologia, psicologia, pedagogia, filosofia, todos os estudos sobre o conhecimento passaram a ser facultativos no novo ensino médio, na proposta do novo ensino médio. E durante essas aulas, como elas não são obrigatórias, elas são facultativas, essa aluna, ela não tinha aula, ela estava assistindo o filme. E aí eu te pergunto, será que essa aluna de São Paulo, de uma escola pública que não tem o conhecimento sobre o conhecimento sendo aplicado na escola, ela vai ter a mesma possibilidade de formar um conhecimento suficientemente forte para concorrer a uma USP, por exemplo? A uma universidade pública? A uma vaga em uma universidade pública? Ou ela vai recolher condições de pagar a própria faculdade particular? Então, nós sempre temos que valorizar a nossa capacidade intelectual. E a capacidade intelectual, ela deve ser desenvolvida. E ela só vai ser devidamente desenvolvida se você tiver base para poder fazer o desenvolvimento dela. Eu sou pesquisadora. E como pesquisadora, eu posso falar para você, não é possível a gente desenvolver qualquer tese, qualquer artigo científico, qualquer trabalho acadêmico sem a menor base filosófica, sociológica, pedagógica. Então, é difícil você colocar isso como uma matéria facultativa, porque a faculdade te dá a possibilidade de aprender ou não a raciocinar sobre o conhecimento. E aí eu continuo deixando a história se repetir. Século XVIII, século XIX, o império tinha nas mãos o conhecimento. O resto do povo, burguesia, proletariado, escravos principalmente, não tinham acesso. E era assim que deveria ser mantido. Com a evolução dos tempos, nós estamos hoje discutindo uma situação onde o conhecimento está voltando a ficar única e exclusivamente na mão das mesmas pessoas, porque só essas pessoas, durante o ensino médio desenvolvido em uma escola particular, eu tenho acesso a todo o conteúdo que vai me dar igualdade de condições de chegar numa graduação.
pública ou privada. Nunca percam a capacidade racional. Quando vocês veem esse tipo de publicação, não é só achar que gosta ou não gosta do Luciano Huck. Eu gosto dele, eu acho ele uma pessoa simpática, né? Gosto das postagens dele, gosto de algumas publicações que ele faz, acho que ele dá ratas em outras e tudo bem, um ser humano. Mas nós temos que pensar o porquê dessa publicação estar sendo feita e por que ela está tendo tantas críticas. Eu vi que teve muitas críticas nessa fala dele, principalmente das comunidades mais carentes e pessoas negras. E eu fico muito feliz, porque hoje em dia existem grupos que conseguem fazer esses levantamentos e eu, como uma pessoa negra, que sei da condição da maioria das pessoas negras que continuam à margem sem ocupar grandes espaços, um dos motivos é porque a distribuição não é de forma igualitária. Então, por que é que eu luto? Eu luto para que seja. E esse tipo de posicionamento não é um posicionamento que vai ajudar nisso. Então, eu te convido a conseguir montar a sua ideologia. Não é só o posicionamento crítico quanto a postagem, mas é o posicionamento crítico quanto a postagem enquanto influência. Ele é um influenciador. Porque o que ele posta tem milhões de visualizações. É o que eu quero ser. Não no sentido só de ganhar com as redes, mas no sentido de influenciar positivamente para te fazer pensar de uma forma que você talvez nunca tenha pensado. As entregas, elas são frequentes e muito rápidas. O que nós precisamos fazer é filtrar o que nos beneficia ou não.